Nessa aula aqui, a gente vai fazer um exercício, um exemplo aí, da utilização da interpolação polinomial. Tem um pequeno problema aqui, um experimento, e ver como é que a gente pode resolver ele utilizando esse método aí da interpolação polinomial. Tá, a questão é a seguinte, né? A economia de um carro, que é dada em quilômetro por litro, varia de acordo com a sua velocidade, né? Então, em experimento aqui são feitas 5 medições e tem aqui uma tabelinha, né, com a velocidade e a economia, né? Então, aí, digamos ali para 64 quilômetros por hora, o carro faz uma economia de 10 quilômetros por litro, e assim, né, os outros valores. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer, né, essa expressão que é aproximar os pontos. Daqui a pouco a gente vai ver o gráfico, como é que fica o gráfico desses pontos e ver qual é a curva que passa por eles. Então, a priori é o seguinte: a gente vai aproximar a função, né, que vai interpolar esses pontos aqui. Então, vou ter um polinômio aqui tem 5 pontos, então, de grau 4, um p de x, e vai ser dado como quem, né? Por definição, ele é um somatório, certo? Aqui dos FIs, ou FK, né? Vou deixar aqui um FK, vezes o LK I aqui de X. Lembrando aqui que o nosso K ele varia aqui de 0 a N, né? Que é o polinômio. E esse LI, esse K, né? LKI, ele é nosso polinômio interpolador. Então, LKI, ele é um produtório. Aqui o I varia de 0 a N. Sendo aqui o nosso K tem que ser diferente de I. Então aqui ficará X menos XI. Aqui é XK menos XI. Então essa aqui é a expressão para a gente determinar quem é esse polinômio de grau 4 aí. Então bora fazer o seguinte, bora expandir os termos aqui. Então aqui eu vou ter dois conjuntos de valores, né? A gente pode considerar que um conjunto é o V, né? Que são aqui os valores da velocidade, né? Então dá 16, 40, 64, 88, 112, certo? E o outro conjunto eu vou chamar de E, que é a economia em relação para cada um dos da quilometragem, né? Então 4,2 quilômetros por litro, 9,2, 10, 10,7 e 8,6. Daqui a pouco eu já passar esses pontos para lá, né? Aqui funcionaria mais ou menos como meu F de xk e esse cara aqui seria meu xk. Então aqui na expressão ficaria o seguinte, bora expandir o termo, então o somatório primeiro, então esse polinômio de grau 4 aí, esse será o nosso f. Aqui eu vou colocar, aí fica a critério, né? Como eu estou começando em 0, né, ele vai expandir de 0 a 5, melhor de 0 a 4, né, já que são 5 pontos. Mas se você começar no 1, aí tem que verificar, né? Se começar no 1, vai de 1 a 5 normalmente. Então aqui eu vou começar no 0. Então f x0, aqui seria o meu L4, 0 de x. O segundo termo do polinômio, meu f x1, L4, 1 de x, certo? Continuando aqui, eu vou ter mais o meu f de x2, L4, 2 de x, mais f de x3, L4, 3 de x, e por último, último termo aqui, meu f de x4 vezes L4, 4 de x. Então o que acontece agora, né? A gente precisa determinar aqui os valores. De x0, ele pode ser dado como f de 16, que é 4,2. Assim como meu f de x1 é meu f de 40, que é 9,2. E assim por diante, né? Os demais termos aí. Então, o meu f de x4 é a função, ou no caso aí, a expressão aplicada em 112, que aqui me dá 8,6, certo?
E esses valores aqui a gente vai substituir na expressão. O que está faltando aqui, né? Então são conhecidos os f's, só que os l's, né, que são de fato os polinômios interpoladores aí, a gente não conhece, tem que expandir eles aqui, né? Então bora relembrar aqui. Eu vou expandir um e os demais, né? E aí virão por conta aí da que é a mesma recorrência, só muda os índices. Então aqui eu vou fazer primeiro, então para cá igual a zero, visto que eu estou começando em zero aqui. Então eu vou ter um L40 de x e vai ser aqui, né? Um produtório. Aqui seria aqui x menos xi. Aqui é o meu xk, né? Então é x0 menos xi, certo? Onde meu i aqui varia de 0 a n, sempre com o meu k diferente de i. Então, expandindo esses termos aqui, eu vou ter o seguinte. O primeiro, né, é x menos x1 dividido para x0 menos x1 vezes. Depois x menos x2 dividido para x0 menos x2. Terceiro termo, x menos x3, x0 menos x3. E o último termo é x menos x4, x0 menos x4 aqui. Então o que acontece? Os valores são conhecidos aqui, o x1, x2, x0, x3 até o x4, né, são conhecidos em valores da tabela lá. Nesse caso aqui do exercício é a questão lá da quilometragem. Isso aqui vai virar uma função, né? Um polinômio de grau 4, né? E depois eu vou substituir todos aqui. Então isso aqui é para k igual a 0. Depois eu vou fazer para k igual a 1, que seria meu 4, 1 de x. Então, novamente aqui seria o produtório. O i varia de 1 a n, sempre com k diferente de i. Então vou ter x menos xi dividido para x1 menos xi. E assim expandir os demais termos, certo? Então eu vou fazer agora, eu vou passar esses valores para otimizar aqui o processo. Vou fazer na programação, no software, para acelerar a questão aqui dos cálculos. Então aqui está aberto o Octave, né? Ou você pode também fazer no Scilab ou no MATLAB, também é a mesma linguagem, vai mudar poucos comandos. Então, inicialmente, o que eu tenho? Eu vou ter dois conjuntos de dados. O primeiro é o conjunto das velocidades, então aqui eu vou ter o V, né? Que é 16, 40, 64, 88, 112. Eu posso deixar dessa forma e vai criar para mim um vetor aqui, como fosse uma matriz coluna, certo? Depois eu tenho o E, que é a nossa velocidade, certo? Para cada um dos pontos que eu tenho, na verdade o E é economia por quilômetro, né? Por quilômetro rodado, então aqui eu vou ter os valores também, né? Que também vai gerar para mim uma matriz coluna aí, ou um vetor. Após isso, o que eu posso fazer? Eu posso já visualizar esses pontos aí em um gráfico, né? Para ver mais ou menos como é que vai se comportar a função que eu estou procurando. Então aqui eu vou criar aqui um plot que vai passar para mim os valores, que é o seguinte, que esses pontos aqui, ó, no eixo das abscissas, digamos assim, vai ter o V, certo? Que são os valores da quilometragem. No eixo das ordenadas ali seria nosso E, que é economia. Aqui eu só estou colocando outros parâmetros, que é a cor dos meus pontos e também a espessura deles aqui, né? Então, aqui vai mostrar para mim alguns pontos. Então, esses pontos em vermelho que aparecem aqui são justamente os valores para mim foram fornecidos. E a curva que está me interessando, né, que eu estou procurando, é uma curva que tem que passar por esses pontos aqui. Então, além disso, eu vou agora só melhorar aqui nosso gráfico. Colocar aqui alguns outros parâmetros só para mudar a questão aqui da fonte. Então aqui é os pontos, né, que foram fornecidos, certo? Em vermelho. Então a ideia é te achar uma curva que passe por esses pontos aí e faça a interpolação dos dados. Além disso também aqui que eu vou fazer, eu já vou identificar quem são aqui os eixos, né? Então tem dois comandos aqui que eu vou utilizar. Um primeiro
o x-label, que é justamente o eixo x, então lá vai ser identificado como velocidade, e o eixo y vai ser identificado para mim como a economia, né, que é quilômetro por litro lá. Então tá aqui a velocidade no eixo x e a economia no eixo y. Agora sim eu vou tentar achar o polinômio que está interpolando os pontos aqui. O próximo passo agora é a gente montar, né, a função polinomial lá a partir dos polinômios interpoladores. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma função, né, na verdade são várias funções, e depois eu vou juntar todas naquela expressão, naquele somatório lá que a gente já viu anteriormente. Então primeiro eu vou criar as funções, que são cada um dos L's, né, que são os de Lagrange. Então vou ter um L0, vou chamar aqui, L0 de x, né, que seria pra gente lá, eu vou deixar como tá. Vai ter um pouco a questão da diferença aí dos índices, mas é tranquilo, só ficar atento que lá nossa teoria a gente inicia com 0, né? Implementação inicia com 1, mas vai dar para entender. Então vou ter aqui o seguinte, o meu L40 de x vai ser o nosso polinômio interpolador. Então o que eu preciso, né? Eu preciso dos valores da velocidade, né? Que é o eixo como se fosse o eixo x para gente. Então aqui dentro eu preciso também passar para eles esses valores aqui, né? Que são os valores da velocidade, que é esse vetor aí, ou essa matriz para gente. Agora sim eu vou passar os valores do y, né? Que são os valores que vão... É a função em si, né? Que é aquele E de lá 4 que a gente viu anteriormente. Então bora lá. É um produto. Então aqui vai ser, na verdade, uma divisão inicialmente de uma expressão aqui. Aqui em cima ficaria menos x menos o nosso V1, né? Então aqui é o nosso V2 na verdade. Visto que eu estou começando agora do 1, né? É isso que eu falei para você ficar atento em relação aí o índice, visto que lá a gente começa com 0 e aqui na implementação a gente começa com 1. Então aqui é x menos V2 e aqui embaixo é V1 menos V2. Essa é a primeira expressão que a gente tem aqui para quando a gente expande aquele produtório lá, né? Vou só copiar aqui essa expressão, porque agora eu vou mudar apenas os valores aqui dos índices. Aqui vai ficar um produto, para relembrar, né? Colar aqui, então aqui vai ficar já o segundo termo. Então aqui ficará... Aqui é V3. Aqui também é V3. Multiplicado aqui, colar novamente. Aqui seria o nosso V4. V4. E por último aqui, vezes o último termo, né? Vai aparecer aqui agora o V5. V5, V5. Ou seja, essa expressão aqui que eu passei agora nada mais é do que aquele L0 lá de x, que é o primeiro pronome que aparece no interpolador que está multiplicando o f x0 para a gente. Aqui mudou um pouco o índice, mas a ideia é a mesma. Então, aqui encerra essa primeira função, que no caso aí é meu L 40. E assim eu vou fazer o demais agora. Vou fazer outra função, que é meu L41, né? De x. Então o que vai mudar agora, né? Eu vou ter aqui esse termo aqui, que agora vai ser o 2, né? Então vai ficar aqui V1, V2, aqui também é V1, aqui novamente também é V3, V2, V4 e V5. Só lembrando que toda vez que eu preciso passar aqui, eu tenho que precisar do V, né? Então, vou colocar aqui o V, que são os termos que eu preciso para fazer a função. Então, como eu falei aqui, eu vou ter agora o V2. Então, aqui só modificando. V1, V1. Aqui é V2. Aqui também é V2. E aqui será também V2. Certo?
Assim encerra a função aqui. E assim você vai criando outras funções. Outra função aqui é agora L42. Novamente preciso dos V's. Os meus Y agora. Agora aqui vai mudar o quem? É o 3. Aqui é 3. Aqui vai mudar, então aqui será 2. 3, 2. Visto que o cat é diferente de I, né? Aqui é 3. E aqui é 3. E assim encerra mais uma função. Para mais uma agora. Aqui é 3. Novamente eu preciso dos V's. O Y também vou mudar aqui agora. Sendo que agora aqui vai ser 4. 4. Aqui vai mudar, então aqui ele é 3. 4. 3. E aqui muda. Fica 4. Assim encerra outra função. E por último a função aqui. Faltava, né? Que é a L44. Também expande daquele produtório lá. Preciso dos V's e o Y. Vou mudar aqui. Será 5. V5. V5. Aqui no último mudar. Aqui é 4. 5. 4. Ou seja, o que eu fiz? Eu criei funções aí com base. Simplesmente como é que elas são expandidas lá. Utilizando o polínômo interpolador, aquele produtório. Né? Essa aqui é a função brutalmente escrita aqui, não tem nada de lógico. É simplesmente os valores. Esses V's que aparecem são os V's que estão aqui no vetor. Então V1 quem é? O 16, o V2 é o 40, o V3 é 64, o V4 é 88 e o V5 é 112. São os valores que quando a gente expande o polinômio lá, né, interpolador, e vai aparecer lá, então preciso substituir diretamente. Como não quero fazer isso devido as contas para acelerar, eu criei cada função do polinômio, né, para depois juntar tudo no somatório. Então aqui o que eu vou fazer agora? Já criei nesse caso as funções, né, uma das formas de fazer. Depois a gente pode ter uma ideia de fazer isso mais otimizado, aí sim escrever uma rotina que gere para mim esses polinômios mais facilmente. E eu vou fazer agora a função que de fato vai interpolar isso aí. Então vou criar uma função aqui que é o nosso P de x, certo? Nesse caso P de x, que eu preciso? Dos V's, né? Do E, né? O E eu preciso que são em valores, né? Que são dos pontos aí, mais a segunda coordenada. E agora o P, ele vai ser quem, né? Ele vai ser justamente lá a nossa expansão, o nosso somatório, que é quem? É o nosso E1, que é o 4.2, que em outras palavras lá é o F de x0, vezes, agora vai entrar minha primeira expressão aqui, que é o L 41, melhor 40 de x, certo? Esse primeiro termo quando expande lá o somatório, a gente for relembrar. Mais o E2 vezes o L41 de x. Mais aqui vai entrar o E3 vezes o L42 de x. Mais o valor E4, a entrada, que nesse caso aí é o 10.7, né? Vezes L43 de x. E o último termo aqui é o E5, que é o ali 8.6, né? Vezes L44 de x. Então pronto, aqui eu vou encerrar. E assim eu criei a minha função, certo? Então se eu passar qualquer valor aqui para o P, e vai me dar o valor da expressão, já é o polinômio expandido aí, digamos o P de um valor aleatório aqui, 1.3. Ele mostra para mim quem é o valor, né? Esse menos 5 ponto alguma coisa, certo? Então, o que a gente vai fazer agora, né? Eu tenho o valor, né? Os pontos no gráfico já mostrados, certo? Então, eu tenho aqui já os pontos, né? No gráfico.
E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o gráfico daquela função P que a gente criou, né? De forma ali manualmente, passando só os valores para as funções. Então eu vou só fazer um plot para ver que realmente o valor do meu polinômio vai passar por esses pontos aí. Então fazer um plot aqui, né? Só segurar o gráfico aqui antes, esse hold on. Fazer um plot. Quem vai ser minha abscissa ali, né? A minha abscissa eu preciso criar um vetor. Nesse caso aqui, eu vou criar um vetor só para ficar em cima ali. Como o meu gráfico vai de 0 a 120, eu vou criar um vetor x aqui que vai do 0 ao 120. Eu vou colocar um incremento aqui, ou um passo, pode ser 0,1, certo? Agora sim, eu vou criar o plot, que é x, a abscissa, né, que é a velocidade, teoricamente. O p de x, que é nosso polinômio interpolador. Aqui eu vou colocar outros parâmetros só para diferenciar. Eu vou colocar em azul. Também mudar aqui a espessura da linha. Então pronto. Então perceba que aqui no nosso gráfico eu tenho os pontos, né, que foram usados para fazer interpolação, que estão em vermelhos, e a curva em azul é justamente a curva do polinômio interpolador, ou seja, são vários polinômios aqui interpolados, feita uma combinação entre eles para gerar essa curva aqui que aproxima mais ou menos a função, e a gente pode estimar, né, que os valores, pelo menos entre a curva, os pontos fornecidos, né, ficam ali aproximadamente perto do valor que corresponde a todo o comportamento do problema. Aí, no caso, é a velocidade em relação à economia por litro de gasolina.